Já abri mão de muita coisa boa e fui chamado de louco por isso. Você vai me chamar também no começo dessa história, mas eu tenho certeza que continuando você vai mudar de opinião também. Vamos lá. Imagina em 2007, eu era soldado, trabalhava no Cambuci, no centro de São Paulo. Eu já tinha alcançado o máximo que eu podia alcançar ali. Eu fiz o meu recrutamento, me formei com honras e fui selecionado entre um dos melhores para fazer o curso de Polícia da Aeronáutica. Me formei PA e fui trabalhar na casa do comandante, ou seja, dentre todos os militares ali, um grupo seleto foi selecionado para trabalhar como guarda na casa do comandante da unidade. E eu era um deles, recém-formado, um dos mais novos, se não o mais novo agora, pensando um pouco. Pois bem, eu já estava lá, recém-formado, 1 ano, e já tinha alcançado o máximo que podia. E do nada, teve uma reunião onde juntou todos os soldados e perguntaram assim: precisamos de 4 voluntários. Para quê? Lá no Campo de Marte, não, lá em Congonhas, vai abrir um posto novo de serviço. Ninguém nunca fez esse serviço, nem sabemos que serviço é, mas precisamos de 4 voluntários. Quem vai? E nisso, todos os antigões ficaram com a mão abaixada. Por que que os militares, quando pedem voluntários, eles não levantam as mãos? Pelo simples fato de que, se é uma coisa boa, eu não vou abrir para voluntários. Eu vou indicar para quem já é meu amigo. Imagina você, um passeio muito bom, ou um evento, ou uma promoção. Imagina algo bom. Você vai distribuir para voluntários? Se você tem alguns amigos, você vai distribuir para os seus amigos. Então é óbvio que voluntário, isso não era bom. Lá vai eu falar, não tem mais onde eu subir aqui. Eu já fiz tudo que podia. Já estou na onde eu chegaria com anos, mas eu cheguei antes, pelo meu grau de esforço. Pum, levantei a mão, falei, eu vou. E assim, um ali, outro lá, fechou os 4 militares. Eu não era o mais novo dos 4, mas eu era o segundo mais novo. E fomos todos para Congonhas, posto novo de serviço. E o posto lá era diretamente na pista, trabalhando diretamente com os aviões, conectando uma fonte de energia aos aviões da Força Aérea. É como se fosse ligar as baterias deles antes deles darem partida, para caso eles precisem da partida não gastar a bateria interna. E esse era o nosso serviço. A gente tinha que dividir entre 4 soldados uma semana de 7 dias. Como eu era o segundo mais novo, a gente fez uma combinação entre os dias. São 7 dias, 4 militares, 2 dias para cada, e o mais antigo ficava apenas 1 dia na semana. Olha que serviço que um voluntariado conseguiu. A gente dividiu e eu fiquei com 2 dias na semana. Exatamente. Eu só trabalhava 2 dias na semana. E quais foram os meus dias? Domingo e quarta-feira. Eu passei 3 meses trabalhando só domingo e quarta-feira. Excelente escala, excelente serviço. O que eu fiz com tempo extra? Eu me matriculei num cursinho para passar numa prova de promoção. E o que eu fiz durante o tempo extra? Estudei muito, porque eu queria ser promovido. Passou os 3 meses, eu fiz uma reunião com os outros 3 e falei, galera, vamos lá, chega aqui. Tá complicado, já tem 3 meses que eu trabalho todos os domingos. Vamos renegociar essa divisão da semana. E dito e feito, fiquei então segunda e quarta-feira pelos próximos 3 meses e passei na prova para S1, que era soldado de primeira classe. Então eu estudei por meses e passei na prova. Saiu o edital, cantou, pronto. Você tem que se apresentar em Guarulhos para o curso de S1 de SGS. SGS é Serviço de Guarda e Segurança. Eu avisei minha equipe e falei, galera, eu estou saindo daqui, desse serviço maravilhoso, e vou para Guarulhos. E você pensa que eu estava indo para me beneficiar? Negativo. O curso de SGS na FAB é puxado e o serviço depois é extremamente puxado. E aí foi o que eles me falaram. Você é doido de sair daqui. Olha a nossa escala, olha o jeito que a gente trabalha. 2 dias por semana. Você vai abrir mão disso? E eu falei, rapaziada, isso aqui é temporário. Eu estou lutando, estou estudando, estou tentando conquistar algo que é para cima.
Não adianta você ficar no bom, que é temporário. Nada, ó, tem uma coisa que eu penso e eu gosto muito de pensar e você vai levar depois desse vídeo. Tudo está, nada é. Você está no cargo de serviço que você está hoje. Você está com o peso que você tem. Você está com o salário que você tem. Porque as coisas não são, elas estão. E se você pensar dessa forma, você consegue se ligar que você não trava na vida, você não fica parado, porque as coisas não são, elas estão. Por exemplo, o fogo, ele não está quente, ele é quente. Se você tirar o calor do fogo, ele deixa de ser fogo. A água, ela é molhada, ela não está molhada. E tudo que nós estamos fazendo, nós não somos aquilo, nós estamos ali. E aí eu expliquei para eles, falei, ó, a vida é para frente e para cima. Ficar parado não é bizu. Não tem aquele exemplo do sapo na panela? A água tá ali, fria, o sapo tá confortável. Ligou o fogo, a água começa a esquentar, ele não sente. A água vai esquentando aos poucos, até que esquenta muito e ele é cozido e morre. Ou seja, se a água tivesse quente, você coloca o sapo lá, ele na hora pula. Mas como você está ali acostumando, você não vê. E eu falei, ó, é muito bom isso daqui, mas eu preciso crescer. E aí eles falaram, não acredito. E eu fui para o curso de S1, Soldado de Primeira Classe, em Guarulhos. Dito e feito, acredito que depois de 6 meses, aquela escala deixou de existir? Fecharam aquele posto e mandaram os militares de volta para o Cambuci. E o engraçado disso, soldado é temporário. O soldado de segunda classe, ele fica só 4 anos no quartel. E lá já era o meu 2º ano. Então, por mais que eu quisesse ficar até o final da carreira, são só mais 2. E disso eu passei para S1, voltei a trabalhar de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, em Guarulhos. E sim, eu passei para cabo, passei para sargento e fui morar em Manaus, São Paulo, Manaus. E lá vamos nós para uma segunda situação que eu fui chamado de louco de novo. Passei na faculdade pública de Engenharia Civil lá em Manaus, a UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Só que lá eu trabalhava por escala. Não trabalhava 2 dias por semana, trabalhava uns 4, 5 dias por semana. Porém, a faculdade era integral. Como que você faz uma faculdade integral trabalhando? Imagina, a faculdade começa às 7 da manhã, termina às 5 da tarde. Eu falei, não, é o meu objetivo. Sempre que você tem um objetivo, você tem que lidar e pensar. Às vezes a gente dá muito pelo objetivo, mas nem sempre é assim que a gente vê o valor dele. A gente tem que ver o valor que a gente está dando pelas coisas que a gente sacrifica por aquilo. Lembra do meu primeiro exemplo quando soldado? Eu sacrifiquei uma escala perfeita para viver, para continuar crescendo na carreira. E agora, com a faculdade integral em Manaus, o que eu iria abrir mão? Eu iria abrir mão de todos os meus finais de semana por 3 anos consecutivos. Você teria essa coragem? Hoje, você abriria mão dos seus finais de semana por 3 anos consecutivos? Foi exatamente o que eu fiz. Eu conversei com o meu escalante e falei para ele assim, vamos lá, eu não quero trabalhar menos, eu só quero remanejar os meus serviços para que eu consiga ir o máximo de dias possíveis para a faculdade. Porque eu odeio faltar nas aulas. Eu prefiro ir às aulas, mesmo cansado, mas não faltar. E assim ele me ajudou e a gente começou a trabalhar em função da faculdade. E a minha rotina de final de semana era sábado de manhã ir para o trabalho, voltar para casa só à tarde, à noite no sábado ir para o trabalho, passar a madrugada inteira trabalhando, voltar para casa domingo de manhã, tomar um café e dar uma descansada, para voltar para o trabalho domingo à tarde e passar o domingo inteiro trabalhando. E sim, eu trabalhava todos os finais de semana e também às noites durante a semana. Teve dias de eu sair do trabalho de manhã cedo e ir virado para a faculdade durante a semana, chegar lá na faculdade, estudar o dia todo, no final do dia, voltar para o trabalho para trabalhar à madrugada e no dia seguinte encarar de novo a faculdade. Inclusive, teve até um episódio que foi bem ruim que aconteceu. Eu fui dirigindo e a estrada para a faculdade eram 2 faixas. Eu estava na faixa da esquerda dirigindo e de repente eu acordei na faixa da direita com o motoqueiro buzinando. Na hora me deu aquele desespero, eu falei, meu Deus, eu preciso descansar, mas cheguei na faculdade e nunca aconteceu nenhum acidente, ainda bem. Cheguei na faculdade, estudava e voltava para casa no dia seguinte. E assim foram 3 anos, onde eu escolhi me dedicar a algo a mais da vida boa que eu poderia ter só trabalhando por escala.
E isso me lembrou de novo aquele passado. Quando eu era soldado, eu abri mão do conforto que eu tinha para subir, para ir para frente, para avançar. E aí hoje eu vejo que muitas vezes a gente tem opções entre escolher algo ou sacrificar algo adicional para ir mais longe. Tem uma velha frase que o pessoal fala assim: ah, eu morreria pelos meus filhos. Ah, eu morreria pela minha família. Lembra? A gente analisa as coisas conforme o nível de sacrifício que você faz. Mas morrer apenas não é o maior dos sacrifícios. Calma, não me entenda mal. Mas viver em função dos seus filhos, viver em função da sua família, vai muito além disso. Por exemplo, morrer é algo passivo. Você simplesmente pode acontecer e você tem que escolher entre seu filho e você. Mas e quando você tem que escolher você todos os dias? Por exemplo, você viveria pelos seus filhos? Você viveria pela sua família? E o que seria viver? Cuidar da saúde, cuidar da alimentação, cuidar de um treino, ler, estudar, cuidar do planejamento financeiro. Você mudaria a sua vida inteira para beneficiar a sua família, beneficiar a sua esposa, seu filho. Isso eu vejo que, às vezes, muitas pessoas falam: ah, eu morreria pelo meu filho. Mas viver pelo filho é muito mais árduo e sacrificante. Mas a resposta é muito maior. E aí foi onde eu percebi que muitas vezes a gente quer algo, mas a gente não quer abrir mão de outra coisa em prol daquilo. Por exemplo, eu abri mão de uma vida super confortável no passado como soldado para que eu continuasse na carreira e vinha trabalhar muito mais. Mas a carreira progrediu, era o que eu queria. E depois, a vida como sargento, lá em Manaus, eu tinha uma tranquilidade de trabalhar por escala, mas eu optei por abrir mão, tanto da tranquilidade, abrir mão de todos os finais de semana por 3 anos para estudar engenharia civil. Exatamente, é isso que eu percebi que, será que quando você quer algo, você só quer ou você tem que abrir mão de algo? E se você abre mão, você está mais perto de alcançar aquilo. E isso eu vi realmente no meu dia a dia, nesses últimos anos que eu tenho vivido por esse Brasilzão afora. E agora eu te pergunto, o que é que você quer de verdade? Essa é a pergunta 1. Mas a pergunta 2, ela é muito mais importante. O que você está disposto a abrir mão para alcançar o que você quer? Pensa sobre isso. Isso é muito importante. Inclusive, se você gostou desse assunto, dessa conversa que tivemos, clica no botão curtir, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, clica no sininho para receber as notificações, porque às vezes o YouTube não te entrega todos os vídeos que eu estou publicando. Inclusive, é um vídeo por dia. E outra coisa, esse foi um assunto importante? Gostaria que outra pessoa também soubesse sobre isso? Manda esse vídeo para aquele seu amigo que gostaria de ver essa informação. A gente se vê no próximo vídeo.